Mas, gente, então, vocês viram as enchentes no Rio Grande do Sul? Que terrível. Realmente uma tragédia, né? Então, doutora, a gente pode relacionar essas enchentes com o aquecimento global? Sim, a gente pode sim, porque o efeito estufa, ele é basicamente um processo natural que acontece dentro da Terra, desde o princípio, para poder manter ela em uma temperatura habitável. Então, quando a gente vai ter uma temperatura base da Terra e a gente vai começar com a emissão de gases poluentes, como carbono ou metano, a gente vai ter um agravamento, a gente vai estar basicamente acumulando calor na Terra, porque esse calor não vai sair, e aí a gente vai ter o aquecimento global. E de onde vem todos esses gases? Então, esses gases eles vêm principalmente da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e até mesmo o gás natural. A gente pode notar também nos transportes e na energia elétrica. Então, às vezes a gente está vendo um caminhão passando e a gente vê o quanto que isso polui a Terra. Então, basicamente, com o desmatamento também, a gente vai ter uma emissão muito grande de CO2 e isso vai gerar o superaquecimento da Terra. É basicamente como se a gente estivesse superaquecendo o planeta, né? Isso, é como se a gente estivesse colocando cobertores demais no planeta. E ele não consegue, de certa forma, rebater a tempo da gente conseguir equilibrar essa situação. Então a gente está toda hora atingindo ele e ele não consegue se defender no mesmo tempo. E quais são essas consequências que a gente já está sentindo? Então, sim, a gente está vendo várias ondas de calor cada vez mais intensas e mais frequentes no nosso planeta. Algumas secas severas e até inundações, como a gente falou do Rio Grande do Sul. A gente está vendo esses eventos cada vez mais frequentes. Então a gente está tendo derretimento de áreas polares e até questões como no deserto do Saara. Então essas são ações diretas do aquecimento global. Em relação ao derretimento das regiões polares, eu já ouvi falar que algumas cidades podem desaparecer por causa do grande nível do mar. Sim, isso pode acontecer, mas apenas em período prolongado, não no momento. Você estava falando aí das secas. Aqui em Minas, por exemplo, a gente teve acho que 120 ou pouco mais de 120 dias sem chuva. E a gente consegue perceber que não afeta só o clima, né, esse tipo de aquecimento global, afeta também o nosso modo de vida. Sim, sim. A mudança climática ela vai afetar a agricultura, né, na questão da produção. E com a produção cada vez mais escassa, a gente vai ter um aumento nos valores e, consequentemente, vai afetar a economia. A gente também vai ter um afeto na segurança alimentar e também na saúde, porque a gente vai ter cada vez mais doenças transmitidas por mosquitos ou por animais que vão estar se proliferando nas altas temperaturas. Nossa, tá tudo ligado então. Quanto mais a gente aquece o planeta, mais que é difícil de reverter, né? Exatamente. É isso que eu e diversos cientistas temos falado nas mídias sociais. Eu, por exemplo, criei uma conta para poder compartilhar sobre isso mesmo. Então, esse é o conceito de pontos de não retorno. Quanto mais a gente afetar o nosso ecossistema, quanto mais a gente afetar, né, o efeito estufa, pior vai ser. Então, em algum ponto, a gente não vai conseguir reverter essas coisas mais. Então, a gente vai ter, por exemplo, o degelo do Ártico, que se ele continuar naquele ritmo que ele está de degelo, ele vai acabar liberando mais metano do que deveria. Então, isso vai acelerar ainda mais o aquecimento. Então, é um ciclo vicioso, basicamente. É bem sério mesmo, né, a situação. Mas tem uma coisa que a gente possa fazer para tentar diminuir esses danos a longo prazo? Tem sim. Bom, a gente tem que primeiro pensar que a maior parte dos impactos vem de grandes empresas. Então a gente primeiro precisa pressionar elas e pressionar ações para que o governo possa trabalhar nisso. Mas a gente pode fazer ações no nosso dia a dia, porque cada ajuda conta, né? Então a gente pode evitar transportes que emitam poluentes, então a gente pode às vezes trocar o nosso carro do dia a dia e optar pela bicicleta. A gente pode até, né? Isso. A gente pode consumir menos plástico, apoiar causas e realmente trazer mais a economia no nosso dia a dia. A gente está numa geração tão consumista, tão capitalista, que cada vez mais a gente está produzindo resíduos que vão trazer impactos de anos para os nossos planetas. Então, toda ajuda conta. A gente só entende a gravidade do problema quando vê por trás, né? Isso.